Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar do Único Check. Meu nome é Fernanda Beato, sou diretora de vendas da Único e eu gostaria de começar a nossa manhã hoje agradecendo a disponibilidade e participação de vocês aqui com a gente. Esse é um encontro especial para vocês, para a gente, e eu gostaria muito que vocês aproveitassem muito essa manhã. A ideia é a gente mostrar aqui com mais detalhes como a nossa tecnologia funciona, detalhes dos nossos fluxos e como podemos impulsionar o seu negócio. A gente vai passar um pouquinho pela agenda agora e eu vou apresentar como é que vai ser essa manhã. A gente vai começar com boas-vindas em quem somos, eu vou apresentar a equipe que vai fazer parte aqui dessa interação com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de fraude e as tecnologias envolvidas. Seguimos com o potencial do Único Check, como funciona o score, o token biométrico. Vamos trazer casos de usos para tangibilizar o que a gente vai trazer aqui de conteúdo para vocês. Seguimos novamente para um Q&A, e depois a gente vai vamos encaminhando para o final aqui, trazendo um pouquinho do spoiler dos nossos próximos encontros, e vamos fazer uma finalização em pesquisa via Zoom. Eu gostaria de também lembrar vocês que o Q&A aqui do Zoom, ele vai estar aberto já a partir desse momento e disponível. Então, a ideia é que ao longo dessa manhã e da apresentação que a gente vai fazer com vocês, o que vocês forem tendo de dúvidas, por favor, não deixem passar, vão colocando aqui no Q&A, para que a gente consiga, ao final da apresentação, ir esclarecendo cada uma das dúvidas, tá bom? Pode passar, próximo slide. Então, já me apresentei, quem vai estar aqui com a gente é o Diego Pobletti, que é o gerente de produtos do Único Check. Ele vai trazer um pouquinho mais sobre o conceito, funcionalidades e casos de uso, e a Pri Campos, que é a nossa gerente especialista de análise de riscos e fraude. Pode passar. E quem que é o Único? O Único é a empresa líder no segmento que atuamos, é a empresa que vem se posicionando como ID Tech. Vou contar um pouquinho mais para vocês dessa nossa trajetória muito bacana, exponencial, e onde que a gente está presente hoje? A gente está presente nos 40 maiores estabelecimentos com as nossas soluções, 9 dos 10 maiores varejistas usam nossos produtos, 4 dos 5 maiores bancos são nossos clientes, e 7 das 10 marcas mais valiosas do país confiam na Único. Pode seguir. E como é que a Único chegou onde chegamos, né? Isso a gente deve muito a vocês. Então, vocês que são os nossos clientes de curto, médio e longo prazo fazem parte desse nosso crescimento. Hoje a Único é uma empresa reconhecida como a segunda maior empresa de SaaS mais valiosa da América Latina. A gente tem uma série de prêmios aqui que a gente recebeu ao longo desses últimos 3, 4 anos, isso muito direcionado obviamente, pelo nosso propósito, pela nossa missão, que é trazer mais a facilitação do processo, desburocratização, e trazendo, obviamente, para vocês conexões, né? Como é que a gente conecta mais os nossos clientes e empresas em fluxos que sejam mais seguros, mais ágeis e mais intuitivos. Pode seguir. Hoje, a Único, ela tem um ecossistema muito focado em identidade digital, com um propósito aqui, como eu trouxe, de desburocratização dos processos e maior conexão entre os clientes e as empresas, e parte desse nosso ecossistema, hoje vocês são usuários da nossa tecnologia do Único Check, que é de biometria facial, mas a gente tem outras soluções hoje que compõem o nosso portfólio, compõem o nosso ecossistema, para que a gente consiga cada vez mais trazer esse benefício da identidade digital. Então, além do Único Check, a gente tem o Único People, que é a nossa solução de admissão 100% digital, com experiência super ágil, módulo de benefícios, assinaturas eletrônicas de periódicos. Temos o Único Auto também, que é uma solução de gestão e automatização dos processos de vendas para contratos e concessionárias automotivas. Essas são as nossas soluções, com esse ecossistema que a gente cada vez mais se posiciona como uma empresa de identidade digital, ajudando vocês no dia a dia, facilitando vocês no dia a dia a terem mais segurança e proporcionando experiências fluidas para os clientes de vocês. Podemos seguir, Mar. Agora a gente vai trazer um pouquinho, pedir para passar a palavra para a Pri, que é a nossa especialista gerente aqui de crédito e fraude, para contar um pouquinho sobre o mercado e as tecnologias envolvidas.
Obrigada, Pri. Boa, Fê. Bem, bom dia. Eu sou a Priscila Campos, sou especialista em fraude aqui na Único e também fico à frente do departamento de análise de risco, que quando vocês contestam algum CPF é para lá que vai, né? Bom, o objetivo hoje é trazer um pouquinho mais do mercado de fraude e as tecnologias envolvidas, né? No próximo slide, a gente vai verificar alguns números que dizem muito do panorama que nós tínhamos e aonde nós estamos, né? Eu queria abrir primeiro esse slide explicando o que mudou tanto no panorama de fraude. Quem aqui é do ramo sabe que o panorama que a gente tinha 5 anos atrás, ele é bastante diferente do panorama que a gente tem hoje. Muito impulsionado pela digitalização dos processos que a pandemia trouxe essa necessidade. A quantidade de fraudes de 2019 para 2021 aumentou em 28%. Um dado bastante relevante aqui é que a gente tem um aumento expressivo das fraudes no meios digitais, muito voltada também para o setor financeiro. Isso por quê, né? Porque o consumidor teve que se readaptar a esse mundo mais digital e a gente tinha parte desses consumidores muito habituados já com esse novo panorama, mas a gente teve a maior parte deles migrando sem muita instrução. E quando a gente não tem instrução, quando a gente não tem um aculturamento de tecnologia, a gente cria o quê? Um campo favorável para as fraudes. Esse campo de desenvolvimento de fraudes, ele também foi bastante impulsionado pela questão dos grandes vazamentos de dados. Os fraudadores tinham como empecilho, antes desses grandes vazamentos, ter dados verídicos para se utilizar nas tentativas de fraude. E quando esses dados vazaram em grande quantidade, eles tinham meios gigantescos para trabalhar, né? E também pela distância que se criou com a digitalização, eles tiveram um ambiente bastante favorecido para essa prática. Por isso que as fraudes tecnológicas ganharam, num curto espaço de tempo, uma vantagem muito grande para a evolução. Em 2020, houve uma perda de 27 bilhões de fraude no país. E o pior, gente, esse dado já é por si só um dado aterrorizante, né? E vai piorar, segundo estatísticas, né? Ele tende a chegar a 52 bilhões em 2025. Por um lado, esse dado me assusta, mas ele me dá também uma oportunidade da gente estar cada vez mais aderentes a tecnologias preventivas e muito voltado também para a evolução que as fraudes estão tendo. Até 2023, 60% das grandes empresas vão implementar recursos multifatoriais de autenticação. Por que a autenticação ganhou relevância em todo o processo preventivo? Porque virou essencial a gente saber quem está por detrás dos nossos aplicativos, quem está querendo transacionar conosco. Por isso que a autenticação ganha aqui um espaço gigante dentro do processo de prevenção e a biometria, então, ganha espaço e importância nesse processo. Fora isso, a gente tem uma fraude a cada 7 segundos. Então, imagina que a transação por si só já é bastante dinâmica, representando um espaço para tentativas de fraude a cada 7 segundos. Então, a gente precisa ter no mercado tecnologias que acompanhem todo esse dinamismo que a gente tem no nosso dia a dia operacional. Outro fato que chama bastante atenção é que a gente tem 38 milhões de brasileiros invisíveis ainda dentro da economia. E por que isso importa tanto para a gente assim? Porque eles são focos de tentativas de fraude. Uma vez que eles não possuem um lastro econômico, eles se tornam o quê? Foco, porque a gente não vai ter eles em fraude de mercado, a gente não vai ter eles em score de crédito no mercado, enfim, eles viram o quê? Potenciais riscos de fraude. E a margem também aqui é grande. Né? Então, isso chama a nossa atenção para o quanto ainda a gente precisa caminhar no mapeamento dessas pessoas. No próximo slide, a gente vai entender um pouquinho qual que é a dor de fraude de identidade. Lembra que no slide anterior eu disse que era importante a gente entender o cenário que tínhamos há 5 anos atrás, que não é muito tempo. O cenário que a gente tem hoje e entender o porquê que a identidade, a validação da identidade ganhou tanto espaço assim.
Aqui nesse slide, a gente pode ver, primeiro, um aumento das fraudes usando o uso da tecnologia. A gente tem meios de golpe bastante evidenciado. Aqui a gente tem os golpes mais comuns atualmente, sendo phishing, comunicações online, pop-up suspeito, muito impulsionado por aquelas promessas que a gente vê que são infundadas, são chamariz de fraude, é sempre através de uma mensagem de medo, de repressão do usuário, tipo de Receita Federal, é muito comum a gente ver, né? Ah, você precisa regularizar a sua situação, e vai lá um linkzinho onde a pessoa acaba ali apertando, e ela tem, então, a entrada, o início dos golpes de fraude. A gente também tem muito usual agora, catfishing, personas falsas. São pessoas que se passam por outras para induzir a qualquer tipo de fraude. Golpes de lance, trocas de criptomoeda. Esses golpes de lance, eles tinham pouco aparato no passado, agora eles estão de uma roupagem nova, muito voltado para aquela questão de menores preços, de promessas de facilidade de compra, que elas não se concretizam na realidade. Por quê? Porque é um chamariz para que se façam operações financeiras que não vão ser efetivadas no futuro. E aqui entra a questão também da criptomoedas. É algo novo, é algo tecnológico que vem acompanhando todo o discurso que a gente fez aqui. Então, tudo que é novo, as pessoas às vezes não estão tão ambientadas com o tema e acabam virando vítimas da fraude. Sites de armazenamentos não confiáveis. Aqui a gente tem também muita questão de sites falsos, de lojas conhecidas, que às vezes o domínio é muito parecido com o domínio real, as pessoas não acabam tendo essa malícia de saber que está num site ali que está duplicado, que é um site fraudulento. Então, acabam sendo vítimas de fraude porque vão comprar algum produto que, na verdade, não é da fonte real que deveria ser, é um site fraudulento. NFTs falsificados. Mais uma vez, a gente tem a tecnologia aí lutando contra todo esse processo preventivo da sociedade, né? As 4 principais previsões de fraude para 2022. A gente tem passaportes de identidade digital no metaverso. Se não bastasse todo o problema que a gente tem aqui na vida real, a gente precisa também se antecipar para o metaverso, né, gente? Então, aqui é mais uma preocupação que a gente tem. Instabilidade econômica e consequências pandêmicas. Embora a gente já esteja com a pandemia bastante controlada, mas a gente ainda passa por consequências daquele panorama que a gente teve há pouco tempo atrás, que traz muito voltado à instabilidade econômica, alto índice de desemprego, isso fomenta muito o mercado de fraude, adoção de inteligência artificial e máquinas para proteção contra as fraudes no e-commerce. Bom, a adoção da inteligência artificial, ela vem muito ao encontro do que a gente vai trazer nos próximos slides, já começou isso, Tá se desenvolvendo muito rápido, mas é algo que a gente já consegue ver. Falando um pouquinho aqui dos tipos de fraude que a gente conduz aqui pela biometria, o que a gente tem? A gente tem, na prática, o fraudador que utiliza a face diferente do titular para ter aprovação. Então, é aquela pessoa que se passa por nós, mas que é aqui identificado através do score, que é recebido através do produto do único cheque. A gente também tem o fraudador utilizando a foto do real titular para ter aprovação. Isso é sempre indicado pelo Liveness, que é a nossa prova de vida. E a gente também tem o fraudador que se utiliza de mecanismos tecnológicos para burlar o sistema de captura e gerar, então, o processo que a gente chama de injection, que é controlado pelo uso da nossa SDK e observação, gente, sempre atualizado. O importante nesse slide é a gente entender que a evolução da fraude da biometria aconteceu nessa mesma sequência. Então, quando as empresas identificaram que a grande sacada era a gente validar se aquela pessoa que estava à frente da operação era quem se dizia ser, primeira coisa que o fraudador tentou, se passar por outras pessoas.
O score de autenticação aqui, ele trouxe um resultado muito efetivo para todo o processo de validação de identidade. Quando o fraudador começou a ter o impactado resultado dele, por isso, o que ele começou a ver então? Ele fez, opa, agora eu tenho o telefone das pessoas, eu tenho e-mail, eu consigo identificar os reais titulares através de redes sociais, perfil do WhatsApp. Então, começou a ter um aumento expressivo aqui de uso de fotos cada vez mais frequentes nesse processo. Então, o Liveness aqui se tornou imprescindível para essa prevenção também. O fraudador notou que a gente também tinha esse aparato, então ele começou a usar artifícios tecnológicos para quê? Para que ele não se utilizasse mais da foto de foto, mas para que ele conseguisse burlar o sistema de captura para imputar uma foto como se fosse uma captura real. E foi então que a gente chegou no panorama que a gente tem hoje de 58% das fraudes estarem sendo formalizadas pelo processo de injection. Esse hoje é a grande metodologia utilizada pelo fraudador, onde ele vai ter uma foto do real titular, que não é foto de foto, mas a gente consegue estabelecer um padrão de segurança com o uso da CDK atualizado. No próximo slide, eu trouxe aqui, pode passar, Márcio, alguns tipos de fraude para a gente ter contato visual com elas, né? Então, aqui a gente tem do lado direito, na parte superior, foto de foto, muito utilizado pelos fraudadores. Essas fotos são sempre tiradas de redes sociais, alguma notificação da web. É muito comum hoje, nesse mundo tecnológico, a gente ter as nossas imagens disponíveis em reportagens, em redes sociais, como eu disse, perfil do WhatsApp. Então, o fraudador se utiliza disso também para efetivar essas fraudes. Aqui a gente tem o processo de injection, que é muito comum através de aplicativos maliciosos. Esse processo de injection, ele pode ser tanto no passivo, quanto a gente também tem o deepfake. A gente tem hoje imagens, pequenos vídeos formulados através de uma imagem sólida. Então, isso já é possível. E a gente também tem a criatividade dos fraudadores, né, que se passam tentam biometria com bonecos, tentam biometria com aquele fundo da carteira de cigarro, que é uma imagem, enfim, com máscaras feitas a partir da foto do real titular. Então, a gente tem toda essa criatividade e tentativas por parte dos fraudadores. Agora, eu deixo vocês aqui com todo esse aparato de prevenção à fraude e chamo o Diego Pobletti para falar um pouquinho para a gente sobre produto e as evoluções de produto. Bom, olá pessoal, bom dia. Eu sou o Diego Pobletti, sou aqui da equipe de produto da Unicum, mais especificamente do Checking. Agradecer a Pri pela aula. E aí, com tudo isso que a Pri mostrou, né, do cenário, tudo que está acontecendo no mercado, agora vamos entrar um pouco mais no nosso produto, como que a gente, a Unicum, e mais especificamente o Check, a gente ajuda vocês nessa prevenção e como o nosso produto funciona, tentando prevenir tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, agora vamos então fazer um aprofundamento um pouco nas funcionalidades, na jornada do nosso produto. No próximo slide, de forma menos granular, mais genérica possível, o UniPcheck é uma solução que combina algumas funcionalidades. A gente vai entrar um pouco nessa conversa de hoje, em alguns pontos, mas basicamente são 4 funcionalidades. Tem o score de autenticação, que ele é o score que a gente devolve, que vai dizer a probabilidade daquela face, né, daquela selfie que foi tirada, ser ou não o real titular do CPF que foi enviado para nós. Tem a parte de token biométrico, que está, sim, atrelado com o score. Depois que aconteceu esse score, você já sabe, já validou que aquela pessoa é a dona daquele CPF, daquele documento, de uma forma muito mais rápida. Em outros casos de uso, você pode validar rapidamente que aquela pessoa está tentando fazer algum tipo de transação. Tem a parte do Smart Live com interação, que é uma funcionalidade super importante dentro da nossa jornada, que vai barrar muito do que a Priscila passou agora
Essa é a funcionalidade que barra muito desses casos que passaram. E tem a parte de comparação e validação de documentos, que pode também fazer parte da jornada ou não. Ponto importante é que são as funcionalidades que elas podem ou não estar agregadas dentro da jornada. A gente vai entender um pouquinho mais agora à frente. E elas também são compostas por tecnologias combinadas com tecnologias próprias delas, a gente vai também entender. Pode passar para o próximo? Então, vou começar falando do score, do nosso score de autenticidade, né? Como que funciona, ele basicamente, essa imagem mostra bem que ele é uma engrenagem de uma série de pecinhas que elas precisam se juntar para garantir a acuracidade do nosso score. Então, como que tudo começa lá em cima com o Smart Live com interação, tá? Então, ele sim, a Pri acabou de passar que 50% da nossa, de fraudes que acontecem são de injection, ele é a nossa principal arma para barrar esse momento, esse Smart Live com interação, onde a pessoa, a gente pode chamar de prova de vida, né? Onde a pessoa vai provar que ela mesma está ao vivo naquele momento, tirando a selfie, fazendo a captura daquela imagem. Então, essa primeira pecinha da nossa engrenagem. Depois entra toda a parte da captura em si, do CPF e da selfie, e também dos documentos, que pode ter ou não. Isso é um ponto importante. Dentro da jornada do score, vocês podem sim mandar o documento ou pode não mandar, tá? Então, a gente faz essa captura e faz uma outra série de validações, tanto do CPF quanto da própria captura da imagem dessa documentação. Para a jornada, para o fluxo onde você enviou o documento, a gente começa a fazer uma série de funcionalidades, subfuncionalidades da documentação, que é o próprio OCR, onde a gente pode retirar aquelas informações daquele documento e devolver para que vocês trabalhem essa informação. Tem a parte da tipificação, então vocês mandam um documento RG, CPF, CNH, a gente retorna se aquele documento realmente é um RG, uma CNH ou um CPF. Tem a parte do face match, onde vocês mandam um documento que há uma foto da pessoa, como RG e CNH, e vocês mandaram também uma selfie. Então, a gente faz essa comparação, né, de um para um, de um cara crachá, em relação à foto do documento e a foto que foi enviada, a gente retorna se é ou não aquela pessoa. E por último, a gente faz toda a parte de score de autenticação, que é aqui a gente vai entrar nessa conversa de hoje um pouco mais a fundo nisso, como que funciona o fluxo do nosso score, o que a gente leva em conta, o que a gente não leva em conta, o que quer dizer esse score. Então, é calculado esse score, para no final a gente retornar um laudo, todo o score de autenticação e todos esses resultados do documento, e se isso estava not live ou live, então a gente retorna essa série de informações para vocês tomarem a decisão dentro do caso de uso que vocês estão usando esse fluxo, se o cliente pode entrar, se não pode entrar, qual que é a decisão que vocês tomam. Aí vamos entrar um pouquinho mais no próximo slide. Fala um pouco da captura, que é aquele primeiro momento, né? Que a gente está capturando a face, né, da pessoa, o CPF. Quais as formas que a gente pode ter de captura? A gente tem o portal do cliente, todos vocês clientes têm acesso ao portal e podem fazer uma captura por lá. Ela não é escalável, claro, né? Porque ela acontece muito pontual ali dentro do portal, mas é importante saber, em algum cenário de exceção, vocês têm o portal do cliente para fazer essa captura. Tem o nosso fluxo de mensagens, que pode ser por SMS, por e-mail. Dentro do portal, vocês podem configurar o template, usar esse fluxo e mandar essa URL, né, essa mensagem para o cliente. E lá vai ter toda a jornada. Aqui é um ponto importante, dentro do fluxo de mensagem, é usado a nossa SDK. Então, o que a Pri trouxe lá, que é super importante, a tecnologia da nossa SDK, onde a gente tem muitas barreiras para prevenir a fraude. Nosso fluxo de mensagem se utiliza por baixo dos panos da nossa SDK, com tudo que a gente tem mais de moderno para barrar essas fraudes. E por último, pode ser via API, né? Então, vocês mandam via nossa API. Aqui pode ser pela nossa SDK, então você, cliente que tem nossa SDK embarcada dentro do seu aplicativo, dentro do seu sistema, vai fazer essa captura, ou o cliente que não tem SDK faz essa captura, pegar essas informações de documentos e fotos, e no final vai mandar para a nossa API, a gente vai receber essa informação. Então, essas formas que a gente os modelos de captura. Aí no próximo slide, desculpa,
Vamos entrar um pouco no score especificamente. Desculpa. Como que funciona o nosso score que a gente retorna para vocês no final, para vocês tomarem a decisão? Na entrada, então, como a gente passou, tem a entrada do CPF, que é obrigatório, e uma selfie, uma foto de uma face de uma pessoa. São os campos obrigatórios, né? E no final, como a gente passou já, a gente retorna um score para vocês. Que informações que a gente se utiliza, né, para entender e dar essa probabilidade que aquela face, aquele CPF deram match, é o real titular daquele documento ou não. Primeiro, a gente faz uma série de comparações com faces da nossa base. A gente tem uma base, que acho que é o nosso principal asset, a gente tem uma base muito parruda de faces de pessoas do Brasil. A gente faz, claro, essa comparação. Em alguns momentos, a gente pode necessitar que houve alguma divergência nessa face. A gente vai para houve essa divergência. A gente vai para uma série de outras regras também, regras automáticas, usando alguns outros motores de biometria, e tem uma pequena porcentagem que ainda assim é necessário, claro, uma pessoa analista da mesa e faz essa análise manual. Então, isso é utilizado. A gente olha muito para a recorrência. Então, quanto que esse CPF, essa face, está passando dentro da nossa base. Isso é uma informação super importante para a gente compor o nosso score. E aqui, por último, a gente também se utiliza de bases de fornecedores, de parceiros. Acho que a gente pode, o do exemplo aqui, do próprio Serpro, né? O Serpro é uma das bases que se utiliza para ajudar, para compor o nosso score. Então, aqui, de forma básica, como que ele é composto por esses tipos de informações. Agora, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de como que isso acontece. O fluxo de score, a gente capturou lá o CPF, a face, e aí, com esses provedores que eu falei para vocês, ele basicamente passa por 3 caminhos diferentes, tá? O que pode acontecer? Quando a face ela é reconhecida na nossa base, então a face, eu, Diego Poblet, já passei uma série de vezes em vários clientes, estou passando mais uma vez na Único, já reconheço essa face, tá? Então a face reconhecida na nossa base. O segundo caminho que pode acontecer é quando há uma divergência entre CPF e a face, né? Pode ser alguém passando com CPF diferente, uma face parecida com uma outra face que já tinha um CPF aqui na nossa base, então houve alguma divergência, então a gente vai para um caminho diferente. E quando é o primeiro cadastro do usuário? Então, eu, Diego Poblet, nunca me cadastrei em nenhum banco, em nenhum local, e acontece que estou passando pela primeira vez na base, então esse também acontece, isso passa por um caminho diferente. No próximo slide, a gente vai, então, entender esses caminhos. No caminho que a gente chama caminho feliz, não houve divergência, então a base já foi reconhecida. Então, a gente chegou a essa face e esse CPF, a gente realiza uma série de combinações dessa face recebida, entender a semelhança entre elas, se está na nossa base na nossa base proprietária, né? Se o CPF já é autenticado, então é um CPF que a gente tem alta certeza que aquela face, esse CPF deram match já, então a gente sabe que aquela face que está na nossa base CPF como foi, deu match. Se está na nossa base de faces restritas, então a base de possíveis pessoas que a gente já sabe que são fraudadoras, a gente verifica a recorrência, tudo, como eu falei, e gera um score. Então, esse é o nosso caminho feliz, não teve uma divergência, a gente conseguiu rapidamente tomar essa decisão e gerar o score com vocês, e se tiver documento, a gente devolve também o resultado daquelas funcionalidades de documento. Na próxima fase, no próximo caminho, é que caso há uma divergência, então a gente fez todas aquelas comparações necessárias, a gente entendeu que havia alguma divergência, né? Poderia ser uma pessoa passando com CPF, onde a gente já sabia que outra face era dona daquele CPF, ou não. Então vai gerando todas essas divergências. Quando gera essa divergência, a gente passa para outro processo também automático, que passa por uma série de regras para tentar tomar essa decisão automaticamente. A gente também se utiliza de fornecedores externos, o Serpro, a Credilink, e se caso uma porcentagem pequena ainda não consegue tomar decisão automática, a gente vai para uma mesa, mas no final a gente tem que tomar a decisão daquela divergência que gerou, se aquela pessoa que está entrando com o CPF, ela realmente era real titular e havia algum erro aqui, ou não teve, ou se é uma pessoa fraudadora, isso vai alimentando todas essas bases que eu tenho falado para vocês. E no final, então, a gente sempre gera esse score de autenticação. E por último, é quando o primeiro cadastro do usuário. Então, quando estou passando pela primeira vez na base da Único, a gente faz todas aquelas validações,
né? Olha nossas bases, estudos, a gente acaba também, como é a primeira passagem, a gente acaba também se utilizando dos parceiros, de Serpa, o Credilink como exemplo, para gerar o nosso score de autenticidade. Beleza? Então, esses são os 3 caminhos, olhando do alto, assim, que podem acontecer. O próximo slide, no final, só para finalizar aqui, o resultado final do score de autenticação é sempre composto por 3 fatores principais. Então, como eu falei, a recorrência, checamos a recorrência do CPF, do CPF face à nossa base, a similaridade, então, com os nossos motores de biometria, checamos e comparamos essas faces similares ou não, e as nossas bases históricos de restritos, que a gente checa, a gente tem uma base de pessoas, de faces possivelmente fraudadores, ele também se utiliza disso para dar esse score no final. Beleza, vamos para o próximo slide. E aí, o que é o score, então, né? Estou falando bastante de score, qual que é a nossa faixa de score? A gente vai lá do menos 100 ao mais 100. Tá? Vamos começar da parte de cima. Então, do mais 1 ao mais 100, a gente está validando o real titular usando aquele CPF, tá? E aí a gente trouxe um verdinho mais escuro, que a gente chama já o score mais aderente. Então, o score 50 a mais é o score score de aderente, que quer dizer que é uma alta curacidade em relação àquilo. Então, a gente tem alta certeza que aquela face e aquele CPF deram match. No 0, um ponto importante, o 0 é o nosso score que a gente retorna para você, score de erro. Quer dizer, é um score que a gente, quando retorna o 0, o que a gente pede, né, é que isso seja refeita a captura, seja refeito todo o processo, porque a gente não conseguiu chegar à conclusão, provavelmente teve um erro na captura, aconteceu algo que a gente não conseguiu chegar à conclusão. E do lado do lado esquerdo aqui, que tem a parte de possíveis fraudes. Então, do menos 1 ao menos 100, onde a gente põe o menos 40 até o menos 100, também um score com alta aderência, um score aderente. Então, um score com alta probabilidade daquela pessoa não ser a real titular daquele CPF. Então, a gente chama de score aderente, os scores que a gente tem, essas pontas mais escuras, que tem o mais 50 a mais 100 e o menos 40 a menos 100 são os nossos score aderentes. Então, é assim que é composto o nosso score. Então, baseado em toda aquela recorrência, todas aquelas regras que eu passei por vocês, vai gerar esse resultado, e esse resultado se define aqui, né, nesse range que eu mostrei para vocês. Próximo slide, por favor. E onde que se utiliza, né? Aqui um exemplo de caso de uso, exemplo do fluxo. Então, aqui está até se utilizando o nosso fluxo de SMS. Então, foi enviado um SMS para uma pessoa cliente. Ela vai preencher no passo 1 todos os seus dados pessoais. Ela vai inserir os dados, que é o dado da CNH, se pedir documentação, ou o seu CPF. A gente vai realizar a captura do documento, como mostra o passo 3. Acontece o passo 4, que é a gente vai fazer a captura da face, claro, com o Smart Live com interação, exatamente para bloquear todas essas fraudes de injection, tudo que a Priscila acabou de falar. E aí, entre o passo 4 e o passo 5, acontece todos esses passos tudo que eu falei até agora. Então, toda a magia acontece, todos esses cálculos, toda essa inteligência acontece para, no final, dar o resultado para você do score e a gente cadastrar e concluir o cadastro. No próximo slide, a gente vê que tem uma série de casos de uso que a gente pode utilizar o score. Então, uma abertura de conta, você está abrindo uma conta na sua empresa, um novo usuário está chegando, você se utiliza do nosso score para autenticar essa pessoa, uma emissão do novo cartão, o início de jornada de uma entrega de pedidos de alto valor, ou onboarding de cadastro de novos integradores. Uma empresa que tem a necessidade de entrega, de logística, é muito importante você ter a segurança da pessoa que está entregando para você também seja a real titular. Então, são todos esses casos de uso, e tem já uma série de outros casos de usos que pode se utilizar do score. No próximo slide, a gente vai falar um pouco do token. Então, eu falei do score, e aí a gente falei do score, mas falei do Smart Live, isso é importante. O Smart Live, com interação, ele está dentro da jornada tanto do score quanto do token. E aí o token também é importante falar que é amarrado com o score. Então, uma vez que eu passei o score, passei no onboard da sua empresa, fui cadastrado, recebi um score mais 50, tudo ok? A próxima, você vai poder fazer várias transações com essa pessoa durante a vida dela. E aí,
Não é necessário fazer o score novamente, por isso que a gente tem o token. Você já mandou a face para a gente, o CPF, a gente já validou, já retornou o score, já entrou. Então, você utiliza o token para quando você só precisa, a pessoa vai trocar a senha. Você não precisa fazer o score novamente. Você vai mandar a face dela, né, o CPF, daquele momento. A gente vai bater com a nossa face aqui, fazer um cara crachá e vai retornar, aí nesse caso, uma resposta binária sim ou não, se aquela é a pessoa ou não que está tentando fazer aquela transação. Pode passar? Então, ele é um fluxo mais simples, né? Então, tem o Smart Live com iteração aqui também, que é super importante, não adianta nada a pessoa já ter sido validado no passado, se nesse caso agora ela está fraudando, está fazendo injection de foto, está com uma máscara, então o Smart Live com iteração é super importante nesse fluxo, até por ser um fluxo geralmente de transacional. Vai ter a selfie e no final a gente vai retornar esse token biométrico com a resposta binária, se é ou não aquela pessoa que está passando nesse momento. Pode passar. Aqui o exemplo de token, né? O app solicita a validação da titularidade. É muito mais simples. Você vai mostrar a sua face e aí vai mandar aqui para a Único e a gente vai validar se aquela face que está passando aqui, naquele momento, é a face que passou o V-Score, se é a face que a gente tem dentro da nossa base. Pode passar. Quais casos de usos importantes que a gente pode utilizar do token, né? Transferências PIX, transferências com alto valor, transferência talvez num horário diferente, a gente pode pedir o token, você já tem essa pessoa na nossa base, ela está fazendo uma transação muito alta, você pede para validar que é ela mesma que está realizando isso. Um desbloqueio do cartão, perdi meu cartão, chegou meu cartão em casa, rapidamente eu consigo desbloquear meu cartão, troca de senhas, informações sensíveis, então tudo de transações muito rápidas, que você precisa do token, a gente consegue validar rapidamente se aquela pessoa é ela ou não. Pode passar para o próximo. E, então, esse foi o ponto, vou só voltar só para finalizar. Aqui, rapidamente, eu expliquei um pouco mais a fundo como que funciona o nosso produto check, como que a gente ajuda vocês a prever todos aqueles cenários que a Pri mostrou. E aí, acho que um ponto importante, né? A gente vai ter Q&A, vocês estão super à vontade para fazer perguntas do produto, dúvidas. Teve pontos que eu preferi não falar tanto, foquei um pouco mais no score, mas se tiver dúvida de documentação, da parte de captura, fiquem super à vontade do nosso SDK. Agora é o momento de fazer essas perguntas. Boa, Poblete. Obrigada, pessoal. Acho que aprendemos muito, foi bastante informação. Agora que vocês ouviram tudo isso, quiseram segurar as perguntas até agora, não tem problema. O botãozinho de Q&A aí continua ativo. E aí a gente traz agora de novo a Pri, a Fê e o Poblete para a gente tirar essas dúvidas. Recebemos algumas aqui. E eu vou começar com uma pergunta que eu acho que o Poblete falou um pouquinho ali, atrelando já diretamente aos tipos de fraude que a Pri trouxe. Mas é o seguinte, no caso de fraude via injection com o liveness passivo da Único, é possível barrar? Oi, desculpa, eu estava com liveness passivo. Injection, a gente precisa do Smart Live com interação. É super importante. É muito importante que ele é a grande ferramenta para barrar esse tipo de fraude. Pri, eu não sei se a Pri está lá na frente lá. A gente é tipo Batman e Robin, gente. Sim, como o Poblete disse, o liveness ativo é a ferramenta mais recomendada, mas a gente também tem a proteção do SDK, né? Eu acho que é uma dupla boa. A gente ter a SDK para garantir toda essa captura saudável e a gente ter o liveness ativo. Perfeito, muito bem. E aí, tem uma pergunta super legal agora, descendo um pouquinho na parte de score, que é o seguinte, quando a gente está falando de um score, de um intervalo de -10 a -1 e de 1 a 10, pelo nosso registro aqui, está falando de uma zona neutra ou cinza, que em explicações normalmente é uma das primeiras vezes do cliente a entrar na nossa base. Esse referencial se mantém? Como é que isso está refletido dentro daquela régua ali de score que você comentou, Poblete? Tá. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, tá? A dúvida é em relação ao score mais 10 entre o -10 e o 10. Entre o -10 e o 10. Tá bom. Entre o -10 e o 10,
ele não vai existir. A gente nasce, acaba, a gente tem toda aquela classificação, mas você não vai receber um score 3, né? Ele vai acabar nascendo 10 ou acabar nascendo menos 10. Então, não existe essa faixa, né? Entre o score mais 10 até o mais 49, aquele score que a gente está conhecendo a pessoa, a gente está validando ainda, por isso que a gente chama de score de mais 50 aderente. Isso, a mesma coisa acontece com menos 10. Acho que talvez causou essa confusão, né? Mas não existe o score 8, o score menos 7. Ele nasce do 10 ou do menos 10. Bom. O que eu acho legal a gente complementar, posso, Roberto? Por favor. É assim, né? O que a gente tem nessa faixa? Por que os clientes falam assim, é zona cinzenta? É uma zona cinzenta, mas do ponto de vista de prevenção à fraude, é legal a gente conhecer o que tem dentro, que eu acho super importante. O mais 10, efetivamente, são pessoas que a gente... esse cadastro está entrando na Único e não tem validação no certo. Então, posso falar coisa ruim dele? Não. Posso falar coisa boa? Também não, porque estou conhecendo, tá? E posso aceitar mais 10, Priscila? Depende do apetite de risco que cada cliente tem dentro da sua operação. O 0, pessoal, a gente fala que, quando você olha no portal, tá lá, erro de cadastro. Tente uma nova captura. O que a gente tem efetivamente dentro do 0? A gente tem passo de criança, CPF de criança, primeira tentativa de fraude, que eu não sei se é uma fraude ou se é um erro de captura. Sabe aquela pessoa que fala assim, puxa, não estou conseguindo aqui fazer a captura da biometria, e de repente uma pessoa vai ajudar e acaba tirando a foto? Então, assim, eu não posso considerar uma fraude. Na verdade, eu tenho que olhar esse comportamento para falar assim, puxa vida, realmente foi um erro de captura, ela não tentou outras vezes, ela não tentou em outros clientes com aquele CPF. Então, o quê? Foi realmente um erro. Eu não vou mandar ela para uma base de fraude. Agora, se esse comportamento ele se mantém em outros dias, outros clientes, essa face tem uma má-fé, então ela vai para a nossa base de fraude. Mas o 0 é isso, tá? O menos 10 a gente tem duas situações. Ou o CEPRO disse que é não autenticado, então aquela pessoa não é o real titular, ou então eu tenho uma situação que é o quê? A mesa recebeu uma divergência de faces diferentes para mesmo CPF e a mesa não conseguiu identificar quem é o real titular. Então, a gente também dá menos 10 para essa situação. Como vocês puderam ver, são situações irregulares, que não sugerem uma aceitação de risco. Isso que é importante, tá? Boa, muito bom, Pri. E eu acho que nessa toada de falar um pouquinho da questão de score e como é que a gente faz essa análise, tem uma outra pergunta que vai por aí também, que é o seguinte: nos casos de falso positivo, em que recebemos um score com indicativo de risco, quando fazemos a validação via portal para verificar se procede a reprovação, na maioria das vezes o score é ajustado com base nas evidências enviadas. Então, vai ter o documento de identificação e outras coisas que são analisadas. Nesse caso, como é que funciona o processo da reanálise para garantir que o apontamento inicial de risco deve ou não ser mantido? Boa. Aí a gente está falando bem do meu time, gente. Gostei da pergunta. Quando a gente se depara com qualquer tipo de divergência do score que a gente recebeu para a situação que a gente tem dentro do cliente, a gente abre o processo de contestação. Por quê? Porque as informações elas não convergem, né? E o que o time aqui faz? Entende todo o processo de composição daquele score, considerando as evidências. Por isso, gente, que o envio das evidências, às vezes, torna o processo de contestação muito mais efetivo. E eu reforço essa prática de envio de evidências com vocês. Aproveito até esse momento para isso. Então, a gente vai pegar a evidência enviada para o cliente, vai validar tudo que foi feito na composição daquele score, e, identificado o erro, a gente gera aqui um processo de qualificação da ferramenta. Então, se é um erro sistêmico que a gente identificou, a gente abre um chamado para produto corrigir. Se a gente determina aqui que foi um erro operacional, porque, gente, nossa mesa de análise também erra, são pessoas, né? E a gente tem todo um aparato aqui para minimizar esses erros o quanto antes e de uma forma muito efetiva. Então, a gente tem um time de qualidade atuando, de acordo com a quantidade de erros e tipos de erro que a mesa comete. A gente tem também toda a classificação de scorecard dos analistas, enfim, a gente tem um olhar para isso.
E feito a regularização, a gente informa o cliente também do que foi feito. Então, é uma relação de muita parceria através do processo de contestação. A gente dá transparência do que aconteceu, a gente faz as correções no cadastro de acordo com essas evidências, e aí novas passagens já devem ter o comportamento normal, certo? Não sei se eu respondi, gente. Acho que super sim, Pri, ótimo. E aí, trazendo um pouquinho até para o ponto de... E acho que o Poblete vai nos ajudar um pouquinho mais nessa. Como é que funciona? Você falou ali como é que a gente faz as capturas, né, Poblete? Você trouxe as 3 opções ali. Mas como é que funciona o tempo de resposta dessas capturas? E se tem alguma coisa que o próprio cliente, né, quem usa a nossa solução, pode fazer para ajudar esse tempo de captura, para melhorar isso? Legal. Então, bom, o tempo de captura, acho que é legal falar do tempo de captura, mas tem o tempo do processo todo, tá? Acho que são 2 coisas diferentes. Quando a gente fala do tempo do processo, porque no final tem a captura, mas o cliente quer retornar o score ou o token, você quer a resposta, não só a captura. Então, por isso, quando a gente fala, a gente tem, claro, um tempo de resposta, quando a gente fala de score um pouco maior, vocês viram, tem toda uma validação muito maior, e quando a gente fala de token, o tempo de resposta é bem menor, é muito mais rápido, até por isso que a gente fala no transacional, você se acabasse utilizando o token. Então, tem essas 2 diferenças. Um ponto importante, se utilizado a nossa SDK, é super importante. A nossa SDK, quando você utiliza a nossa SDK para captura, a gente consegue validar e ter muito mais alavancas para ajudar nessa captura. Acho que do lado do cliente, acho que o principal ponto é conseguir ou implementar nossa SDK para fazer essa captura. Que a gente consegue ajudar o cliente também dentro do sistema dele, dentro da jornada do cliente. Acho que, para mim, esse é o principal ponto, que quando a gente consegue ajudar muito o cliente em relação à captura. Boa. E aí, eu acho que a temática do score ela é boa, né? Porque ela gera bastante perguntas. Eu sugiro algumas outras perguntas de score aqui. Seguinte, se um cliente passou pela empresa e recebeu um score positivo, mas depois a gente identificou fraude em outra empresa, eles são... essa empresa inicial é notificado ou retroalimentado dessa mudança? Como é que isso funciona? Perfeito. Para isso, a gente tem a funcionalidade que é o webhook, né? Então, o cliente que implementar o webhook, automaticamente, vamos dar um exemplo, o Poblete, Diego Poblete passou na empresa X, teve um score positivo e algo aconteceu que ele se tornou negativo. Você que se utiliza do webhook, você é notificado disso, que aconteceu esse caso. Então, por isso que é uma ferramenta super importante o webhook. Então, sim, a resposta é sim. Boa, show. Essa pergunta foi boa porque surgiu de mais de uma pessoa, tá? Então, acho que 2 pessoas perguntaram aqui, acho que é legal a gente trazer. E aí, Pri, acho que mais uma pergunta aqui dessa questão do score que você estava comentando, depois eu vou trazer uma pergunta para a Fê, mas assim, esse score acima de 10 e menor que 50, que a gente está nessa fase de conhecimento do cliente, a pergunta é, qual é a confiabilidade que eu tenho nesse score? Boa. Essa faixa de score, pensando que uma pessoa que recebe o mais 10 é a primeira passagem dela da base, certo? E ela não está no certo, por isso que ela recebe mais 10. Se tivesse no certo, a gente resolveria isso ou enviando menos 10 quando ela não é a titular, ou mais 50 quando ela é efetivamente quem de ser de acordo com o certo. Essa faixa, ela é muito pequena se a gente olhar pelo comportamento de devolutivas de score, então é algo que não afeta tanto assim a nossa operação. E para aceitação desse risco, o que a gente sugere? Que seja feito um estudo após uns 6 meses, mais ou menos, de utilização do check, porque a gente consegue ver para cada cliente o quanto cada score deste virou fraude posteriormente. Lembra que o Poblete falou para a gente que a gente é sinalizado através do webhook? Então, a gente pode fazer um estudo falando assim, olha, da sua massa, esses scores, esses cadastros que tiveram esse score viraram fraude posterior. E aí, essa ferramenta serve para a gente falar assim, puxa, vou alimentar a minha conversão de acordo com o meu apetite de risco. Estou disposto a tomar essas fraudes que viraram depois? E aí o cliente faz essa tomada de decisão de redução, né,
no score positivo aceitável, com dados verídicos e mais aderentes à sua operação. Muito bom. Uma curiosidade dessa faixa, gente, é muito engraçado, né? A faixa do 11 ao 20 é onde a gente tem maior chances de virar fraude. Por quê? Uma vez que o fraudador entrou na base, ele tomou mais 10. O que o fraudador tem como comportamento? Usar o CPF muito rápido. Então, de 11 a 20 é a primeira faixa de tempo de recorrência dele, sabe? Então, ele entrou na base, aí ele precisa usar rápido. Então, se ele usar de novo, de acordo com os dias, ele vai recebendo 11, 12, 13, 14, até chegar ao 20, até que a gente descobre a fraude. Então, a maior chance de virar fraude é do 11 ao 20. Essa mulher sabe tudo de score, gente, pelo amor de Deus. Obrigada, Fê. Eu queria trazer uma pergunta para a Fê. E aí, Fê, deixa eu fazer essa pergunta, porque eu sei que você, dentro aí do teu pilar, a gente está conversando com empresas de vários setores diferentes, vários mercados diferentes, em que, às vezes, a gente fala muito de risco, mas a gente também fala muito de experiência do cliente. E tem se gerado uma discussão muito grande sobre se isso é uma fricção ou não, se isso gera ou não. Como é que a gente minimiza isso e como o mercado, na verdade, está vendo essa questão da fricção em momentos de experiência do cliente? Olinha, super interessante a pergunta, o questionamento. A gente, obviamente, muito por conta da pandemia, desses 2 anos, a gente viveu um processo muito acelerado de transformação digital e pessoas preocupadas, não só pessoas, mas empresas preocupadas cada vez mais em trazer segurança, mas também trazer agilidade, né? Experiências mais fluídas. Então, quando a gente pensa em mercados mais tradicionais, que consomem muito, que tem muita dor da fraude, como finanças e varejo, você entende que o cliente, a ponta final, ela utiliza muito a biometria porque ela vê muito benefício nisso, tem um compelling, né? Então, tem um objetivo ali por detrás para reforçar a adoção e a utilização da biometria. Isso traz segurança para as duas pontas, tanto para a empresa quanto para o consumidor final. E o que a gente tem visto, muito em decorrência desse processo de aceleração e digitalização que a gente tem passado, é indústrias que tradicionalmente não utilizavam, não pensavam em utilizar biometria muito por conta desse questionamento em relação à fricção, hoje, já com um viés, um mindset totalmente diferente e muito mais abertas e conectadas em trazer experiências mais seguras e fluídas para o cliente. Então, acho que toda vez que a gente pensa em processos que sejam sensíveis, mas que, acima de tudo, tragam agilidade para o cliente, a biometria ela pode fazer muito sentido. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui de indústrias que a gente tem falado bastante e que eu acho que começa a abrir um pouco o mindset aqui de todo mundo, né? Faz sentido eu, como paciente, fazer uma biometria para ter um atendimento mais rápido num laboratório ou num hospital? Então, fica um ponto de reflexão. Um outro caso, faz sentido eu fazer uma biometria para ter uma experiência de viagem, né? Experiência em aeroporto mais fluida, mais segura e mais rápida? Então, a gente tem visto muitas outras indústrias com processos que são mais sensíveis e trazendo essa necessidade da utilização da biometria. E, de novo, não é só por uma experiência, é por uma experiência, mas sempre com viés por trás de segurança, né? Então, tanto no processo ali do aeroporto, como no processo de passagem ali num ambiente hospitalar ou por laboratório, tem a questão de validação, tem a questão de confirmação que a Fernanda é a Fernanda em tempo real. Então, é sempre a junção da segurança com a experiência. Boa. Muito bom, Fê. De fato, são várias áreas que estão descobrindo também a biometria, né? E acho que a gente também está embarcando nessa e trazendo tendências para melhorar tudo isso. E aí, falando um pouco de até como melhorar essa experiência, digamos, quando a gente fala um pouquinho da SDK, Poblete, o uso do nosso SDK, ele tem impacto na redução de erros de captura da face, né, centralização de rosto, para melhorar essa experiência toda? Como está essa correlação? Sim, total. Porque quando o cliente acaba se utilizando o nosso SDK,
ele vai utilizar da nossa ferramenta de captura, que ela é super acoplada com os nossos motores de biometria, entendendo o que é uma melhor captura para a gente conseguir detectar uma face, e quando essa face detectar os pontos biométricos, gerar uma biometria. Então, super correlação isso. Também tem o Smart Live com interação, que também faz aquela captura. Então, a resposta sim, super impacto em todas essas métricas de drop e detecção de face. Deixou até na granularidade do erro, a gente consegue entender melhor o que aconteceu na captura. Isso é importante. Então, mesmo quando dropa, a gente consegue entender e dar respostas mais acuradas em relação ao que aconteceu. Boa, perfeito. E aí, pensando um pouquinho em evolução, né, para onde vamos e como é que está o cenário e o setor, Pri, você comentou muito aí de fraudes que a gente já vê, né? Que a gente sabe que está acontecendo, que já enfrentamos e que o nosso produto tem cada vez evoluído para conseguir combatê-las. E o que a gente está vendo de evolução? Como é que a gente tem visto essa transformação? Porque a gente sabe que se alguma coisa, alguém que é rápido é fraudador, né? O que a gente está vendo de mudança nesse sentido? Boa. Aí a gente tem dois aspectos que eu acho que vale a pena trazer, né? Primeiro a questão da evolução tecnológica das fraudes, dentro daquilo que a gente já tem aqui como escopo da biometria. Então, conforme eu já disse na apresentação, as tentativas de fraude estão cada vez mais tecnológicas. Então, o uso de burla, cada vez, gente, às vezes a gente empacota tudo isso num pacote e não dá visibilidade do trabalho que a gente tem aqui internamente na Único, né? Quando a gente fala de burla, não é que o fraudador usa um app que está lá, não. Ele faz um app novo de burla, a gente vem aqui e dá a vacina na nossa SDK. De repente, ele não está funcionando, ele faz outro método de burla. A gente vai lá, dá uma nova vacina da SDK. E isso que a gente fala para vocês em relação, usem a mais atualizada. Por quê? Porque pega toda essa transformação. Então, gente, os fraudadores, embora a gente tenha aqui um SDK que evita burla, eles ficam criando outras metodologias todos os dias. E a gente vai vacinando a nossa SDK também. Descobriu um método novo? Vacina. Então, isso é uma tendência, tá? Todas essas novas tentativas dentro do que a gente chama de burla de captura. Agora, um ponto que está crescendo muito e não tem muito vínculo com a questão da fraude e de falsidade ideológica, que é o que a gente trata muito na biometria, é a questão do uso de pessoas laranjas, a gente fala assim como, né, no mercado. Isso tem crescido muito. É algo que a gente também já está aqui no foco, que o Poblete traz para a gente muito dessa preocupação com esse tema. Não está vinculado tanto à biometria, está mais vinculado a um padrão comportamental. Por quê? Porque o laranja é quem ele diz ser. Só que ele se utiliza desse cadastro favorável para favorecer outras práticas de fraude. Então, isso é uma coisa que tem crescido muito ultimamente, é algo que está aqui dentro do nosso radar, e acredito também que as fraudes elas vão poder ser mitigadas pelo comportamento. Isso é o que eu acredito de evolução de fraude, tá? E mais, né, gente? Existem outros processos de pagamento. Antes a gente tinha no varejo, por exemplo, a questão de usar portais próprios. Hoje a venda já está se consumando por outros canais, WhatsApp, a venda pode ser através de redes sociais. Muito comum a gente estar no Instagram e falar assim, nossa, eu queria, gente, algoritmo contra nós, né? Ah, eu queria tanto meia, de repente você está lá no Instagram, aparece a meia, você fala, quero comprar. Então, qual que vai ser o desafio daqui para frente nessas questões de fraude? A gente entender o que é verídico e o que não é, e a gente atuar de acordo nisso. Para a galera de prevenção, gente, prevenção à fraude em todos os canais que a gente for se disponibilizar a vender. Vende pela sua página na web? Ótimo. Tem prevenção lá? Bacana. Vai partir para o WhatsApp? Vamos pensar num processo preventivo para esse canal, tá bom? Eu acho que as grandes frentes das fraudes vão ser essas. Muito bom, cada vez mais canais, né, Pri? Esse é um dos grandes desafios da fraude agora. Cada rede social virou um canal de venda diferente e a gente tem que estar atento em todos eles, né? Gente, eu acho que, assim, temos outras perguntas aqui. Vocês bombaram de perguntas, super legal. Como a gente tem o tempo controlado, também tem a agenda de todo mundo, a gente vai se propor
aqui a mandar para vocês, depois a gente vai consolidar todas as respostas, mandar o Q&A super consolidado, para que vocês também possam divulgar aí para as outras pessoas dentro da empresa de vocês. Mas agora eu vou chamar a Fê, porque eu acho que a Fê vai contar um pouquinho mais de que esse é só o começo de uma jornada nossa aqui dentro, e trazer um pouquinho de próximos passos. Fê, por favor, e aí a gente vai ter uma apresentaçãozinha, a apresentação vai voltar para a tela. Obrigada, Paulinha. Enquanto a apresentação volta, acho que só lembrando aqui que a gente disponibilizou uma pesquisa de satisfação, se vocês puderem responder, super importante aqui para a gente ir ajustando esses formatos, tá? Pessoal, antes de finalizar, gostaria de agradecer aqui vocês pelo tempo, mas eu queria dar um spoiler aqui em primeira mão para todos vocês. A gente quer tornar esses encontros perenes. Então, nossa ideia é criar um relacionamento mais próximo com vocês, porque a gente pode sempre antecipar as necessidades, trazer o máximo de conteúdo, de forma a atender cada vez mais a evolução não só do produto, mas também o que esse mundo de fraude, que a gente sabe que ele é um mundo super dinâmico, né? Então, a ideia é a gente consiga trazer isso de forma cascateada para vocês e de forma bem recorrente. Então, a ideia, a gente depois vai compartilhar um pouquinho desse nosso próximo plano, então aqui é o spoiler em primeira mão, a gente vai depois fazer um lançamento oficial, vamos, obviamente, convidar todos vocês para esse lançamento, mas enquanto isso, se vocês quiserem ficar sabendo cada vez mais sobre o que acontece com o Check, o que é a nossa tecnologia, quais são os nossos lançamentos e o dinamismo desse mundo de fraude, não deixem de se inscrever na nossa newsletter, que é quinzenal, o InfoCheck, ou visitar o nosso blog. Lá a gente cada vez mais traz conteúdos recorrentes e atualizados para compartilhar com vocês, tá? Então, aqui, depois a gente vai apresentar isso para vocês num programa muito bacana. Aguardem, fiquem ligados que vai ter notícias em breve. E aí eu gostaria de finalizar aqui o nosso encontro hoje com esses dois QR Codes aqui para vocês acessarem aqui o blog da Único e o InfoCheck, se inscreverem, e não deixem, por favor, de participar da pesquisa de satisfação. É a forma da gente estar mais próximo de vocês e escutarem o que vocês querem de conteúdo no nosso próximo encontro. O feedback de vocês é super importante para a gente ir ajustando, porque aqui o cliente é a nossa razão, né? Tudo que a gente faz é muito olhando a vocês e ter uma proximidade muito, muito grande, tá? Então, eu vou pedir para vocês responderem, e eu gostaria aqui de agradecer o tempo de vocês. Eu sei que a gente estourou aqui um pouquinho, mas a gente vai estar sempre em contato. A ideia é que o nosso time aqui comercial esteja cada vez mais próximo a vocês, para a gente, obviamente, não só endereçando as dúvidas, mas ajudando vocês a cada vez mais a usufruir e beber da nossa tecnologia. Um super agradecimento aqui, Paulinha, Pri e Diego, pela condução aqui e pelo tempo de todo mundo. Um ótimo dia para vocês e uma ótima semana.